Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do mesmo Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, com muita alegria, hoje vamos dar mais um passo nessa nossa caminhada de contemplar o Evangelho de Marcos. E é sempre bom a gente sempre relembrar que cada evangelho, cada evangelista, ele escreveu com uma proposta diferente para um público diferente. Portanto, às vezes eles abordam as mesmas passagens, porém sempre com uma conotação e uma referência diferente. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele sempre vai apresentar a forma como nós devemos seguir a Jesus, apresentá-lo como o novo Moisés. Depois Lucas apresenta Jesus como sendo a misericórdia do Pai, e João apresenta Jesus como o próprio Deus, o verbo que se fez carne. E Marcos, então, como vemos meditando, nos apresenta e nos mostra quem é Jesus. E hoje a gente dá um grande passo, justamente, onde Marcos nos mostra quem é Jesus. E esse Jesus, ele entra em Jerusalém, demonstrando justamente quem ele é, o grande Messias esperado por todo o povo. Então, o capítulo 11 inicia justamente com a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada messiânica. E que, como nós bem sabemos como foi todo o desenrolar, o desenvolver da entrada de Jesus, foi sempre com festa, com o povo, um grande júbilo. Porém, Jesus entrando em um jumentinho. Ao contrário de grandes reis que sempre entram com cavalos nas grandes cidades, cavalo que representa a guerra, o poder, Jesus, ele entra um jumentinho, demonstrando justamente a humildade da sua grande majestade e também demonstrando já desde aí o seu reino, que o seu reino, como ele vai dizer, não é deste mundo. Então não é um reino como qualquer um outro, que cabe na lógica humana e onde nós conseguimos compreender. E Jesus demonstra desde já aquilo então que ele dirá a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E tudo começa com Jesus pedindo aos seus discípulos que vão então pegar esse jumentinho e aí que ele diz que se alguém perguntar, para ele dizer: o Senhor precisa dele. Então, mais uma vez, já desde aí Jesus já demonstra toda a sua humildade. Ele que é onipotente, onisciente, onipresente, que não precisaria de nada, escolhe precisar. Precisar ao longo de toda a vida pública, nós vemos isso de Jesus, e ele diz: o Senhor precisa dele. Assim como da mesma forma, hoje, nos dias de hoje, Deus também precisa. Deus também precisa de cada um de nós para que o seu evangelho, a sua palavra e a sua pessoa cheguem através do próximo. Ele continua nos dizendo que precisa de cada um de nós para que sejamos um canal, uma fonte onde Jesus seja conhecido, amado, adorado e seja levado ao próximo. Então, assim, Jesus, montado num jumentinho, entra na gloriosa Jerusalém e é aclamado pelo povo com hosanas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito ao Filho de Davi, ao rei, ao bendito reino que vem do nosso pai Davi. É muito curioso a gente ver que, primeiramente, a palavra hosana, que significa salva-nos, foi proclamada durante todas as Sagradas Escrituras, desde o seu início, como uma prece, principalmente nos Salmos, que diz sempre esse reconhecimento de que o homem precisa ser salvo, necessita da salvação. É como os discípulos reconhecem na barca: Senhor, salva-nos, pois perecemos. E assim, essa prece se torna o acolhimento de Jesus em Jerusalém. Hosana, salva-nos, ó grande rei e filho de Davi. Ainda ao longo de todas as Sagradas Escrituras, nós vamos vendo a intervenção de Deus e vendo que com a intervenção de Deus vão surgindo grandes homens e grandes promessas, como Abraão, que ao ouvir a voz do Pai, Deus promete a Abraão uma grande descendência, ou ainda Moisés, que ouve Deus na sarça ardente e se torna assim o portador da salvação, por ora ao povo no Egito, mas como prefiguração do próprio Jesus que veio trazer a salvação para toda a criação. E também
o rei Davi. Rei Davi que é marcado como um grande homem, um grande rei, porém, quando a gente contempla a sua história, a gente percebe que existem muitas contrariedades. Talvez as Sagradas Escrituras não conheça ninguém que tenha pecado mais, digo, em quantidade, do que o próprio rei Davi. Ele que ao longo de toda a sua história vai tendo tropeço atrás de tropeço, mas ele representa justamente o seu povo e a sua grandeza, porque ele sempre tem os olhos fitos em Deus. Então, a cada queda, a cada pecado e ofensa feito a Deus, ele sempre se revolta, se torna, pede perdão a Deus e continua o seguindo. E por isso que ele vai se tornar o grande rei Davi e que Deus também faz a promessa de enviar o Messias da sua linhagem. E foi o próprio Davi quem conquistou Jerusalém, se tornando assim a cidade prometida pelo Pai. E por isso é tão significativo ele entrando e o povo clamando, o filho de Davi. Já era o reconhecimento de que Jesus era o Messias esperado pelo povo e anunciado ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Marcos nos mostra que Jesus é o Messias, o libertador, aquele que o povo esperava. E assim, ele nos convida, como no início, o Senhor precisa dele, nos convida a também olharmos para Jesus e reconhecermos nele o Messias, o Salvador, reconhecer que ele necessita de nós. E providencialmente, hoje que nós celebramos uma solenidade de Nossa Senhora, ela que soube dar o seu grande sim, que a seu exemplo nós também saibamos dar o nosso sim, sabendo que Jesus quis precisar de cada um de nós. E se nós acharmos que o nosso sim não é suficientemente forte para perseguirmos nesse caminho, que saibamos que possamos pedir à Virgem Maria para que o sim dela se reverbere em nossas vidas, que o nosso sim se perca no sim da Virgem Maria, que assim ela nos dê força para continuar nesse caminho, de meditarmos e conhecermos a pessoa de Jesus. Somente assim é que vai crescer essa gratidão e generosidade da nossa vida. É exatamente por isso que a gente medita, lê as Sagradas Escrituras, faz nossa lexo divina, leitura divina das Sagradas Escrituras, porque na medida em que nós vamos compreendendo e vendo a intervenção de Deus na vida do seu povo, e vemos que vão crescendo grandes homens, como citado, Abraão, Moisés e Davi, nós vemos que eles cresceram justamente porque eles ouviram a Deus, eles ouviram e souberam corresponder. Justamente por isso que nós fazemos lexo, para perceber que Deus continua agindo e atuando hoje na nossa vida. E que a partir disso, da leitura assídua das Sagradas Escrituras, cresce e nasce em nós essa gratidão, esse desejo de retribuir esse amor que Deus tem por nós. E é a partir desse desejo que nascem, então, os frutos que são as obras nascidas justamente desse desejo de corresponder a esse amor do Pai. Por isso, queria pedir para o Everton, se ele tiver com as Sagradas Escrituras próximo, para ler a continuação. Jesus entra em Jerusalém, e agora a gente vê os versículos 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, então, falando de frutos que nós damos, que é justamente a retribuição desse amor, esse amor imenso que Deus tem por nós vemos a passagem da figueira. E a primeira coisa que me saltou aos olhos sempre quando eu vejo essa passagem é que o Evangelho de Marcos diz que Jesus teve fome. E inúmeras outras passagens do Evangelho também demonstram isso. Por exemplo, quando Jesus teve fome ou sede, seja questão física, mas principalmente algo muito maior. Quando ele, por exemplo, se encontra com a samaritana num poço e diz: Tenho sede, dai-me de beber. Ou ainda quando no alto da cruz ele diz: Tenho sede. E essa fome, essa sede, mais do que uma fome de pão, sede de água, é justamente fome e sede de cada um de nós, de corações que também tenham fome e sede dele, de sua palavra, dos seus sacramentos, fome e sede de fazer com que Cristo seja próximo, de que Cristo seja o centro das nossas vidas. E assim a gente pode ler essa passagem de modo muito mais profundo, vendo nessa figueira estéril, essa figueira sem fruto, justamente aquelas pessoas que vivem
a sua religião, a sua fé de forma afastada de Deus, que não geram frutos. Como ele descreve a figueira, né, coberto de folhagem. Ou seja, a vista é uma figueira bela, muito bonita, formosa, mas que não possui frutos. Quando se aproximam dela, ela não tem nada para oferecer, nem para Deus e nem para o próximo. E então Jesus ele vai nos justamente dizer como é que nós podemos fazer para ter frutos. Continuando, já no outro dia, a gente vai ler no Evangelho de Marcos. Passando por ali de manhã, vieram a figueira seca até as raízes. Viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste. Secou. Jesus respondeu-lhes: Tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha: Erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quando suplicardes e pedires, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, Jesus mostra que a única forma que nós podemos dar frutos, ser uma árvore que produz frutos, é justamente tendo fé em Deus. Diz, tende fé em Deus. Porque justamente a gratidão, ela nasce justamente por saber de todos os dons que Deus nos dá na nossa vida e reconhecer que tudo de bom na nossa vida é um fruto e graça de Deus. Portanto, tudo aquilo de bom que nós podemos fazer com esses frutos advém de Deus. Somente podemos fazer algo de bom com a graça de Deus. Então, é tendo fé e crendo que com Ele podemos e que tudo que fazemos é por Ele, com Ele, somente assim que nós geramos frutos. E a segunda consequência disso é que o fruto ele deve alimentar a Deus, mas começa pelo próximo. Como ele diz que, como ele termina dizendo, e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, Jesus retorna aquilo que ele ensinou no Pai Nosso, que é justamente uma condição que nós vemos do perdão divino. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós experimentamos esse perdão de Deus na medida em que nós o praticamos com o próximo, com os nossos irmãos. E é por isso que a gente vê ao longo das Sagradas Escrituras o quanto os fariseus, os escribas e doutores da lei se afastaram de Jesus, porque eles se afastaram cada vez mais do perdão e da misericórdia, a começar do próximo, se achando superiores, se achando melhores, e assim negando o perdão ao próximo, acreditando que as faltas deles eram maiores do que as suas próprias, e assim se fechando à misericórdia divina, como a gente vê na sequência. Se a Amanda Gonçalves puder ler para a gente, do versículo 27 ao 33. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos se aproximaram dele. Perguntaram: Com que autoridade fazes tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer uma só pergunta. Respondei-me e eu direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles comentaram entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Então por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos consideravam João como verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente vê que os fariseus se fecharam tanto à misericórdia
que não conseguiram identificar em Jesus o próprio Deus, não conseguiram ver os sinais que o próprio tempo, eles deixaram de perceber aquilo que as intervenções de Deus na vida deles, por exemplo, com João Batista, e assim eles foram se fechando e se afastando cada vez mais de Jesus, como nós vemos aqui, e eles questionam Jesus com que autoridade ele faz essas coisas. A começar pela sua entrada em Jerusalém, onde Jesus já não repreendeu mais aqueles que o saudavam com hosanas, aclamando-o como rei, mas também pelo que Jesus fez logo em que entrou em Jerusalém, que é expulsar os vendedores e cobradores do templo, dizendo: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Primeiro, mostrando mais uma vez, ao dizer todos os povos, que a sua salvação e que a casa de Deus é para todos, não só para os escolhidos e não para os fariseus, escribas e doutores da lei, mas sim para todos. Jesus veio para salvar e atrair a todos, a começar pela cruz. Mas também Jesus retoma a questão do templo, da importância do templo. Por isso que, mais providencial do que nunca, hoje nós celebramos a Assunção da Virgem Maria. Ela que é um templo incorrupto do Espírito Santo e que hoje foi assunta aos céus para, junto com o templo do próprio corpo de Cristo, nos aguardar. Aguardar para que nós também um dia subamos e estejamos no céu de corpo e alma. Nosso corpo, que é o próprio templo do Espírito Santo, e que com a sua segunda vinda também receberemos esse templo glorioso, um corpo glorioso. Mas que devemos nos recordar que esse templo deve, assim como uma figueira, dar frutos. E esse fruto só ocorre na medida em que a gente medita a vida de Jesus, que a gente vai conhecendo, que a gente vai dando a nossa adesão a Ele e a nossa submissão à vontade do Pai. Como diz Santa Teresa de Ávila, né? A oração nada mais é do que pedir a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Simplesmente a adesão ao plano dele na nossa vida. Então, assim a gente conclui mais uma vez, mais um capítulo do Evangelho de Marcos e pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria, que hoje foi assunta aos céus. Que ela interceda por nós, nos ajude a dar o nosso sim diário e a sempre buscarmos a Cristo e colocando sempre no centro da nossa vida. Amém. Amém.